Olá, eu sou Miguel do Rosário. Estamos começando aqui mais um bate-papo ao vivo no cafezinho. Eu inicialmente vou só precisar de um feedback de vocês, se o som tá bom. Hoje a gente vai comentar o depoimento de alguns delatores no processo da Lava Jato, dentro da acusação ao Lula. Agora a gente tem uma denúncia muito grave e agora a própria Lava Jato acabou admitindo, veio à tona o que ela está fazendo. Só esperar só um pouquinho para formar o público aqui. O público já está crescendo bem rápido. Esse é o bom do Facebook. Eu vou falar sobre esses vídeos, os vídeos com os depoimentos dos delatores, dentro aí do julgamento do ex-presidente Lula, está ocorrendo essa semana. Pronto, a gente já tem um público razoável, a gente pode começar a conversar. Então, hoje eu fiz algumas anotações aqui. Olha só que interessante. Hoje eu vou comentar, basicamente, 2 vídeos. Deixa eu só pegar os vídeos novamente aqui. São 2 vídeos que eu quero comentar. O primeiro é do Eduardo Leite. Ele é executivo da OAS. Eu fiz algumas observações aqui. Eu assisti tudo. É um vídeo de 15 minutos e 44 segundos. Muito interessante isso. Vamos lá, vamos comentar esse vídeo. Olha só que interessante. Aos 5 minutos e 4 segundos, provocado pelo advogado do Lula, Eduardo Leite diz que foi procurado pelo governo americano. Ele admite que o Ministério Público, a Lava Jato, a Força-Tarefa da Lava Jato e o juízo sabem do acordo. Sérgio Moro não recolheu o passaporte de ninguém. E você vê o tempo inteiro. Eu vou falar aqui um pouco sem olhar a anotação, senão eu fico muito lerdo. É muito interessante isso. Vamos lá. Muito interessante isso. Porque os delatores, eles admitem que estão sendo procurados pelo governo americano, numa mediação feita pela própria Lava Jato. O advogado Lula faz questão de perguntar se o Sérgio Moro, se o juízo recolheu os passaportes. Não houve recolhimento de passaportes. Eles viajaram várias vezes para os Estados Unidos. A mediação foi feita através da Lava Jato e eles viajaram para os Estados Unidos para discutir acordos de delação com o governo americano. Olha só que interessante. Muito interessante. Aí o advogado Lula pergunta se o acordo vem em inglês. Eles admitem que vem em inglês. E o tempo inteiro o Ministério Público e o Sérgio Moro ficam desesperados para querendo evitar que as perguntas vão em frente. O tempo inteiro. É muito interessante isso. Isso acontece com Eduardo Leite. Eu vou ver se eu consigo passar. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês assistirem o trecho. Que aqui eu consigo fazer assim, eu consigo fazer com que vocês assistam.
Aqui, 5,4. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí. Vamos ver. O senhor está em negociação? Também não. Eu fui procurado pelo governo americano no intuito de buscar um interesse e entendimento das partes. Qual foi o órgão que procurou o senhor? DOJ. E o senhor comunicou isso ao Ministério Público ou ao juízo sobre... Com certeza isso foi partilhado junto ao Ministério Público. A quem especificamente o senhor comunicou? Não sei, os advogados que poderiam informar. E ao Ministério Público e ao juízo? Não sei dizer que poderiam informar meu advogado. Em que status estão essas tratativas? Do mesmo jeito que elas começaram. Na verdade foi uma busca do governo americano através da força-tarefa, no qual nós somos procurados para saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento ou da gente participar de um processo claro. Essa demanda veio através da força-tarefa. Essas perguntas já foram definidas. Essa demanda relativas dos Estados Unidos veio através da força-tarefa. Colaboração do exterior. Eu nunca sou procurado. Só um minuto. Pode repetir a pergunta? É que a outra testemunha disse que não ia responder, não sentiu segura. A testemunha está respondendo e o defensor dela está aqui presente, né? Então, se tiver algum óbvio, você imagina que vai ser. Não sei porque não tem relação nenhuma com os autos. Puxa vida, se isso não tem relação alguma com os autos... O acordo com os Estados Unidos, qual que é Vamos ver. Eu não sou obrigado a adiantar a Vossa Excelência a estratégia de defesa. Voltei aqui só para perguntar para vocês. Estão conseguindo escutar esse vídeo que eu estou exibindo aqui no YouTube? Aí vocês respondem se estão conseguindo escutar o vídeo. Sim, Porcina Frota, está conseguindo escutar, ótimo. Então vamos voltar para lá. Já tenho um coxinha aqui, mimimi. Beleza, vou colocar o resto. É muito interessante. Certo. Pode repetir a pergunta? Eu gostaria de saber se o senhor já disse que comunicou a Força-Tarefa, enfim, o Ministério Público Federal. Gostaria de consertar. O procedimento eu não tenho domínio. O procedimento quem tem domínio é meu advogado. Perfeito. Eu entendo que isso deve ter havido uma comunicação. Perfeito. De que forma o senhor recebeu esse contato do governo americano? Diretamente dos agentes americanos ou foi através de algum agente público brasileiro? No meu caso foi através do meu advogado. E o seu advogado disse ao senhor como é que chegou a ele? Não. O senhor não perguntou nada? Não, especificamente assim. O senhor começou a negociar sem saber como veio... Não sei nada, eu li um termo que me foi oferecido. Um termo, uma proposta de colaboração. E o senhor sabe dizer quais são os termos dessa proposta de colaboração? Não, eram genéricos, eu não sei precisar a época. Me foi trazido, era um termo genérico no qual se havia disposição em vir a colaborar com a justiça americana no caso de apuração, alguma coisa nesse sentido. E o senhor ainda não decidiu se vai colaborar ou não com a justiça americana? Não. O senhor aqui, em relação à Petrobras, o senhor ocupava, a partir de 2009, o cargo de vice-presidente. Então, voltei. Eu vou disponibilizar o link. Eu peguei esses links no blog do Nassif. Aqui, ó. Os dois vídeos estão aqui. Eu tô colocando do Eduardo Leite. No vídeo do... O outro vídeo, que é do Carlos Augusto Mendonça, da CETAL, é pior ainda. Ambos não dizem que não tem prova nenhuma de propina contra Lula. Na realidade,
esses depoimentos, eles são um case fantástico. Eu fiz as anotações aqui que eu quero comentar com vocês. Essa Lava Jato é uma fraude. Esses depoimentos provam a falácia incrível. Primeiramente, por exemplo, quando chega no cartel, o cartel, que é a teoria do Ministério Público, é uma palhaçada. O próprio procurador, ele fala em cartel, né, pondo as palavras na boca do delator, que firmou um acordo com o Ministério Público e vai ser solto porque o delator falou aquilo que o procurador queria que ele falasse. É interessante porque todo o esquema de propinas gira em torno do Alberto Youssef, do Pedro Barusco, do Paulo Roberto Costa, Júlio Camargo e desses que estão delatando. Ou seja, os bandidos é que estão sendo soltos. Aqueles contra os quais existe prova, esses estão soltos. É impressionante. E agora, vou colocar de novo a tela para vocês verem uma coisa, para verem também que eu não estou maluco. Né? Olha só que interessante. Ó. Olha só que interessante. Ó. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Paulo Roberto Costa assina acordos de colaboração com Justiça do ZEUA. Não sei o que estou falando. Isso aí no Jornal Nacional. Vou colocar até aqui para vocês escutarem. Pedi até perdão para vocês para escutarem esse mala do William Bonner falando. Aquela continha virou um contão. Desculpa aí essa publicidade. Fica a sua vida. Tenha dinheiro rápido. A defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, confirmou que ele assinou um acordo de colaboração com a Justiça e com a Polícia Federal dos Estados Unidos, mas que não se trata de uma delação premiada. As autoridades americanas estão investigando se investidores do país tiveram prejuízo por causa dos roubos da Petrobras. Olha só que interessante, sabe? Firmando acordo com o governo americano sob a complacência e a cumplicidade da Lava Jato. Olha só, Nossa Senhora. Deixa eu continuar aqui então nossos comentários. Eu fiz as anotações aqui. Deixa eu, aliás, voltar para o... Voltar para o meu rosto. Pronto. Assim a gente pode conversar melhor. Entendeu? Eu fiz anotações aqui, uma palhaçada. Olha só, por exemplo, olha só que palhaçada. O esquema do cartel, uma palhaçada. Um grupo de 9 empresas, depois ampliado para 16 empresas. 16 grandes empresas, 16 grandes empresas de engenharia. Isso não é um cartel, isso aí é o setor inteiro de engenharia nacional. Inclusive, isso aí é uma armação do Ministério Público para você montar a teoria do cartel. Olha só, isso aí no vídeo do Eduardo Leite. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Empresas foram mudando. Um grupo de 9 empresas foi ampliado para 16 empresas. Aí, aos 6 minutos e 30, o Eduardo Leite, né, que é o executivo da OAS, ele fala que ele participou de licitações. Não, eu estou me confundindo aqui, desculpe, gente. Depoimento do Augusto Mendonça, da CETAL. Olha só que interessante. O depoimento do Augusto Mendonça, que vocês sabem, ele é da CETAL, ele é um tucano, ele é parente de um tucano de 4 costados em São Paulo. O irmão dele trabalhou no governo do PSDB. Olha só que interessante. Você vê que a história do cartel é uma montagem do Ministério Público. Existia
evidentemente, uma associação entre as grandes construtoras nacionais, como imagino que existe em qualquer país do mundo, o setor ali, né, unido para buscar lucro. Não é verdade? Ninguém é santo, não existe santo entre os empreiteiros, evidentemente. O Augusto Mendonça fala que o cartel, né, entre aspas, né, o grupo de empresas existia desde os anos 90, né? Mas o Lula é que é o culpado. Olha só que interessante. Aos 6 minutos e 30, depoimento do Augusto Mendonça, ele fala que a SOG, que é a CETAL, o novo nome da CETAL, e a OAS participaram de uma licitação e não foram vencedores. É um cartel muito engraçado, em que o número de empresas muda, duplica o número de empresas, passa de 9 para 16, e não vence licitação. É o cartel mais interessante do mundo. Olha só, isso aqui mata a Lava Jato. Ó, há 8 minutos e 40 do vídeo do Carlos Augusto Mendonça. 8 minutos e 40. O procurador, um deslize, né? Ele pergunta o seguinte: o valor da propina saía do lucro das empresas? O delator fala, sim, o lucro saía das empresas. Ou seja, não era prejuízo da Petrobras, era propina, era corrupção para diretores da Petrobras, dentro de um modus operandi que vinha desde os anos 90. Eles recebiam propina, mas a propina não era paga com o dinheiro da Petrobras, não era dinheiro público, era dinheiro do lucro das empresas, dentro de um esquema montado pelo Youssef, que foi solto pelo Moro, depois do caso Banestado. O Youssef solto pelo Moro. Vocês conhecem a história do Alberto Youssef, né? O Alberto Youssef era um doleiro mediano. Quando ele foi preso na investigação do Banestado, ele firma um acordo de delação premiada com o Sérgio Moro e ele delata todos os seus concorrentes. Então, todos os seus concorrentes, eles são presos, o esquema é desmantelado e ele é solto. Sérgio Moro solta o Alberto Youssef e ele surge como um doleiro com hegemonia no mercado. Ele usa, tanto que eu já escrevi sobre isso no cafezinho, eu comparei o Youssef ao personagem do Blacklist, aquele personagem fantástico daquela série americana Blacklist. Ele manipula o Ministério Público e o Sérgio Moro solta ele, né, e ele renasce como o maior doleiro do país. E era o esquema do Youssef, com o Pedro Barusco, com o Paulo Roberto Costa e com o Renato Duque. O esquema desses três. Agora, é interessante, quando eles citam o Vacari, eles citam o Carlos Augusto Mendonça, os dois delatores citam o Vacari, provocados pelo procurador, só que eles não dão prova nenhuma. Por exemplo, o Carlos Augusto Mendonça, ele fala: Vacari me pediu em 2 oportunidades que fossem feitos pagamentos a gráfica atitude. Não tem prova nenhuma disso. Muito interessante. Aí, aos 14 minutos, é muito interessante, no depoimento do Carlos Augusto Mendonça, o Sérgio Moro fica histérico. O Sérgio Moro fica histérico quando o advogado começa a citar o acordo dos delatores com o governo americano, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Moro fica respondendo pelo réu, ele fica o tempo inteiro querendo evitar a pergunta. Impressionante. E ele alega que está preocupado com as questões jurídicas para o réu. Ele não está preocupado com a interferência de interesses estrangeiros opostos à soberania nacional, interferindo na investigação brasileira. E o advogado Lula pergunta se ele manteve o passaporte, se o Augusto Mendonça viajou 5 vezes para os Estados Unidos. O Moro não tirou o passaporte dele, o Moro ajudou esses delatores a irem aos Estados Unidos.
Ele ajudou porque eles eram obrigados a comunicar ao juiz que eles estavam indo para o exterior. Ai, ai. O advogado Lula também fala sobre contratos de licitação simplificados, que é uma regra da Petrobras, através de contratos de regras simplificadas, um tipo de contrato que existe desde 98 e permite que a Petrobras negocie diretamente com as empresas. Ou seja, o fato da Petrobras fazer licitação mostra que não havia esse cartel. A Petrobras podia contratar quem ela quisesse, em vários casos, quem ela quisesse. Então, tanto que o Carlos Augusto Mendonça percebe isso e ele começa a falar que não conhece a regra do contrato simplificado, que permite a Petrobras contratar quem ela quiser, sem licitação. E aí o advogado do Lula rebate. Você fala que fez parte de um clube, de um cartel de empresas especializado em contratos da Petrobras e você não sabe uma das principais modalidades de contrato? É porque isso acaba com a narrativa. O Carlos Augusto Mendonça, o tempo inteiro ele fala que quem entregou valores ao Youssef, quem lidava com dinheiro era sempre o Youssef na história, sempre o Youssef, que foi solto agora. Enquanto isso, Vacari preso, Dirceu preso, Palocci preso, querem prender o Lula, os verdadeiros bandidos eles soltam. O que essa Lava Jato revelou é que você tinha ali um esquema feito pelo Youssef e alguns diretores, que eles faziam um jogo de chantagem com as empreiteiras. Agora, é interessante que o Carlos Augusto Mendonça fala que o pagamento de propina saía do lucro das empresas. Lucro das empresas. Outra pergunta do advogado Lula, ele pergunta se ele sabe de um consórcio chamado Compar, integrado pelo Odebrecht, o TC. Ele não sabia. Olha que cartel maravilhoso que você não sabe dos contratos, não sabe de nada. Impressionante. Você não existia, esse cartel não existia. Existia, sim, evidentemente, um grupo de empresas que conversava, tentava obter melhores contratos. É evidente que existia e pagava propina a diretores da Petrobras desde a década de 90. Mas o tipo de narrativa que a Lava Jato quer vender para a sociedade é mentira. Essa Lava Jato é uma mentira. Nossa Senhora! E é impressionante. Aí também o Batóquio, um dos advogados do Lula, aos 24 minutos e 34, ele pergunta ao Carlos Augusto Mendonça sobre o acordo de delação celebrado com autoridades americanas. O delator, né, Carlos Augusto Mendonça, diz que não pode responder. Ele deixa claro que tem acordo. E o Moro começa a protegê-lo o tempo inteiro. O tempo inteiro. O Sérgio Moro se desespera com isso. Então, isso aí é uma bomba. E como eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo para vocês, porque isso aí para mim é muito escandaloso. Que se existe alguma dúvida sobre esses acordos, como vocês veem aqui, né, já saiu na Globo. Paulo Roberto Costa assina acordo de colaboração com a Justiça do EUA. Você tem vários noticiários aqui, ó. Delator, Estadão, aqui, ó, Estadão. Tiraram até o link, entendeu? Estadão aqui, ó. Delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa, fecha acordo de cooperação com a FBI. Olha só. Agora sim, né? A verdade veio à tona. Vou voltar aqui para... A verdade veio à tona. Agora, vamos pensar uma coisa. Os Estados Unidos, ele invadiu o Iraque, destruiu o Iraque.
Quem eram as empresas que tinham contratos no Iraque, gerando emprego no Brasil, gerando dividendos para o Brasil? Era o Odebrecht, essas grandes empreiteiras. Elas tinham muitos OAS, Camargo Correia, todas elas, Andrade Gutierrez. Essas empresas elas tinham contratos no Iraque. Quando o Iraque é destruído pela guerra, não é? Quando o Iraque é destruído pela guerra, entram as empreiteiras americanas. A mesma coisa acontece na Líbia, a mesma coisa acontece na Síria. E agora acontece no Brasil. As empreiteiras chinesas e americanas já estão entrando no Brasil, já estão ocupando o espaço, a lacuna deixada pelas empreiteiras brasileiras. Evidentemente vai demorar décadas para ocupar o espaço inteiro, né? Porque o que a Lava Jato fez foi uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque as empresas tinham know-how. Se você querer combater um cartel, não se destrói cartel destruindo as empresas. Imagina se o governo americano quer destruir o cartel automobilístico americano e ele faz isso destruindo a General Motors, destruindo a Ford, destruindo as grandes empresas, as grandes fabricantes de carro nos Estados Unidos. Imagina se o Japão quer combater o cartel destruindo as fabricantes de carros japonesas, Coreia do Sul, China. O que você pode fazer, se houvesse interesse em combater o cartel, é propor uma regulamentação para incentivar a entrada de novas empresas. Eventualmente você pode até incentivar a entrada de empresa estrangeira. Eu não sou xenófobo, eu não sou contra a empresa estrangeira. Acho ótimo que as empresas estrangeiras investam no Brasil, inclusive até no setor de engenharia, de construção civil. Evidentemente que tudo regulamentado e controlado pelo Estado brasileiro, de acordo com o interesse nacional. Poderiam abrir brechas, tudo de forma prudente, gradual, empresas estrangeiras entrassem no mercado brasileiro. Mas o que eles fizeram? Eles destruíram. O executivo do Goldman Sachs deu uma entrevista recentemente falando que as empreiteiras brasileiras respondiam por metade do investimento privado no Brasil. Metade. Veja só o que a Lava Jato fez. Quem vai pagar por isso, né? Então, aí você vê enquanto isso a mídia e a Lava Jato fica querendo encontrar a prova que o Lula é dono do sítio em Atibaia e dono do apartamento em Guarujá. Olha só, diante de uma economia, né, a economia da construção pesada, que gira centenas de bilhões de dólares, o Lula é apontado como comandante máximo de uma organização criminosa e a propina seria a merda de um triplex minúsculo num prédio de merda no Guarujá. Essa seria a propina. O Lula seria o pior corrupto, o mais chinfrim corrupto da história. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Eu não defendo nem que a Lava Jato deveria indenizar o Lula, porque chega de gastar dinheiro público, né? Eu acho que você tinha que responsabilizar criminalmente todos esses procuradores, responsabilizar criminalmente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, responsabilizar criminalmente o Sérgio Moro por traição nacional, atentado ao interesse nacional. É o pior crime que eles podem cometer. E agora jogaram. Agora os próprios delatores confessaram. E o Paulo Roberto Costa já fechou. Mediado pela Lava Jato, fechar acordo com o Departamento de Justiça americano para gerar informações contrárias à Petrobras, para gerar prejuízo, para incentivar a privatização. É uma vergonha absoluta. Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Espero que eu tenha deixado bem claro essa mensagem. A gente está diante de mais um escândalo. Para mim, essa Lava Jato agora, mais uma vez, se revela um lixo. E não adianta prender Sérgio Cabral, prende Garotinho, prende quem for. Pode até prender um tucano, não importa. O que essa Lava Jato já fez de subsidiar um golpe de Estado, de quebrar o setor
o setor da engenharia, da construção pesada, que eu não me importo com as empresas em si, eu me importo com o setor. Está entendendo? Você poderia responsabilizar as empresas, o Estado poderia assumir as empresas, mas sem desempregar ninguém, sem que houvesse perda de patrimônio tecnológico, para você, em plena crise do petróleo, em plena crise de preço, você simultaneamente fazer um ataque vindo do próprio Estado contra a Petrobras, contra o setor petroquímico, contra o setor de engenharia. Então é isso, gente. Eu não pude aí ler um dos comentários. Vamos ver se eu li alguma coisa aqui. Eu trabalho aqui com 2 computadores, aí eu fico gravando aqui e posso ler comentário aqui no outro computador, só que não é atualizado. Então não está dando certo, gente. Então, gente, obrigado. Eu vou parar por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima.